Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Em 2015, já faz 5 anos, o Senhor falou muito comigo sobre as cartas às igrejas, que estão aqui em Apocalipse. E hoje eu só vou falar de uma, porque cada carta é uma mensagem. E eu não quero aqui demorar escatologicamente, falando sobre esse livro, mas eu quero fazer um breve resumo para você entender. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, aquele apóstolo a qual Jesus amava. É aquele mesmo apóstolo que estava lá no pé da cruz, quando ele estava dando seu último suspiro, junto com a mãe de Jesus, a Maria. Então, aqui o livro de Apocalipse, o autor é aquele João que estava lá na ilha de Patmos. E aqui no livro de Apocalipse fala sobre os finais dos tempos, o que vai acontecer na grande tribulação e como vai ser durante o milênio e como vai ser o grande julgamento do tribunal branco. Interessante que no livro de Apocalipse, bem logo no início, o Senhor revela a palavra para o apóstolo João. Antes de ele revelar o que vai acontecer nos finais do tempo, ele faz questão a direcionar cartas para as igrejas ali na Ásia. Pois bem, essas cartas, ela foi dirigida a 7 igrejas, e hoje nós vamos ver aqui a primeira apenas. O que o Senhor falou comigo no ano 2015 em relação a isso? Ele mostrou para mim que essas igrejas, elas simbolizam cada um de nós, tá, irmãos? Eu estou logo indo direto ao assunto para que você entenda. A gente não tem muito tempo assim para falar sobre isso, mas espiritualmente falando, essas cartas, elas foram direcionadas a cada pessoa. Essas cartas foram direcionadas para a igreja, tá, irmãos? Essas cartas aqui é um alerta para cada um de nós, porque cada um de nós temos uma personalidade. É isso que o Senhor mostra aqui na carta às 7 igrejas. Ou seja, existe dentro da igreja 7 tipos de crentes, 7 tipos de personalidade de pessoas. Então o Senhor, Ele está falando individualmente a cada um de nós. Eu vou aqui falar sobre a primeira carta à igreja e você pode se identificar ou não, porque o Senhor está direcionando essa carta para um tipo de pessoa, porque a palavra do Senhor fala que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, nós somos a igreja, nós somos a igreja viva, não é um prédio, não é um estabelecimento, somos nós, amém? Então, você já abriu, já dei a minha explicação aqui. Depois o vídeo vai estar aí postado, disponível para você aprender mais ainda. Apocalipse 2, vamos ler apenas 7 versículos. A carta à primeira igreja de Éfeso. Escreve ao anjo das igrejas que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal,
se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras do Nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Então, irmãos, aqui a primeira carta, concluindo ainda o raciocínio para você entender, eu vejo assim, irmãos, que o Senhor está preparando a igreja, está nos preparando para o que virá pela frente. Virá coisas piores, irmãos. Se você pensa que o que nós estamos vivendo hoje são tempos difíceis, pode ser para nós, porque nunca experimentamos isso, mas a palavra de Deus fala, e o próprio Senhor Jesus falou, que isso seria apenas princípios das dores, tá? O que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, né, no mundo inteiro, são princípios das dores, né, da volta de Cristo. Então, são coisas que estão acontecendo, bem como a gente já sabe que já acontece no mundo, rumores de guerras, terremotos, outros sinais que já aconteceram. Mas este que nós estamos vivenciando hoje é muito mais forte porque está atingindo mundialmente as pessoas, né, esse vírus. Então, isso é um sinal dos finais do tempo. Então, você que já leu o livro de Apocalipse, você vai entender o que eu estou falando aqui, né? Porque depois da carta às igrejas, aí vai vir as revelações de como vai ser o final do tempo, de como vai acontecer o final do mundo, né? Como dizem, né? O mundo não vai se acabar, né? O que vai acabar é o pecado. Mas, bem, eu não vou me prender a isso. O que eu quero dizer assim para você, que o Senhor, Ele fez questão a revelar a João a essas cartas, para que a igreja esteja pronta e preparada. Então a gente já leu aqui a primeira carta à igreja de Éfeso, que, como eu disse na introdução, que é uma pessoa, é um crente dentro da igreja, é um tipo de crente dentro da igreja. Pode ser você pode ter as características dessa igreja que está escrita aqui, ou não, porque são 7 igrejas, repito, mas vamos ler aqui apenas a primeira carta à igreja em Éfeso. Então, o que a gente vê aqui, deixa eu ver aqui as minhas anotações. Logo no início, o Senhor, em capítulo 2, é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Logo no início ele fala isso. O que quer dizer isso? Mostra o conhecimento e a soberania de Jesus em relação às igrejas. Então Jesus, ele é soberano sobre nós. Nós somos a igreja. Amém? Então Jesus, ele é soberano sobre as igrejas. Isso mostra que Jesus é o Senhor da igreja. Nós falamos que somos igreja, então temos que reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida. E no versículo 2 e 3, o Senhor fala assim: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Jesus elogia e fala as qualidades da igreja de Éfeso, né? Então Jesus está elogiando, né, esse tipo de crente que tem dentro da igreja. Ele conhece as suas obras, ou seja, o Senhor conhece as nossas obras. Ele sabe a nossa dedicação ao serviço dele. Então, irmãos, ele fala ainda: conheço as suas obras e o teu trabalho. Então ele sabe da dedicação que cada um tem no trabalho no Senhor, né? O cuidado de fazer a obra do Senhor com toda a dedicação, com todo o carinho, né? Da perseverança diante da perseguição, observando que as perseguições causam o amor de muitos a esfriar. Devemos perseverar, irmãos, na oração, como diz aqui a palavra. O Senhor, Ele sabe, Ele conhece a sua vida.
E ele está falando aqui para essa igreja: eu te conheço, o seu trabalho e a sua perseverança. Eu sei que você está perseverando na doutrina da palavra, nas boas obras, na graça de Deus, na perseverança em suportar as provas, as perseguições, e você não desanima. Você já está começando a se identificar. Será que é você esse tipo de igreja? Amém? E o Senhor ainda fala, né, aqui no versículo 2: conheço o teu trabalho, a tua paciência, e não pode sofrer os maus, né? Ou seja, depois de tantas advertências sobre perigos de falsos mestres, ou seja, aquela igreja que tem cuidado, é aquele crente que tem um cuidado de ver na palavra se aquela pessoa que está pregando a palavra está pregando dentro da doutrina de Deus, não está fugindo do assunto. Eu estou aqui falando, mas o crente, a igreja mesmo, ela está lendo a Bíblia. Deixa eu ver se realmente está escrito aqui. Deixa eu ver se isso que o pastor está falando agora está realmente escrito aqui. Então é uma igreja que vai ver na palavra. Ela não se contenta em só ouvir o pregador. Ela vai lá na Bíblia, deixa eu ver, deixa eu certificar realmente se está escrito. Então, esse é um tipo de crente dentro da igreja. E o Senhor ainda fala que ele tem contra esse tipo de pessoa, né, esse tipo de crente, né, esse tipo de igreja. Glória a Deus. No versículo 4, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, o Senhor, ele tem algo contra essa pessoa, né? Contra ti. O problema da igreja lá em Éfeso, né, para lembrar um pouco, né, não foi uma questão de doutrina, né, correta, mas de amor. Eles perderam o seu primeiro amor, né? Eles, de tanto ficarem vigiando, né, a doutrina, de tanto estar policiando até outros, né, que estavam pregando, eles esqueceram e abandonaram o seu primeiro amor, que era a oração, que era a busca, era a vigília, era aquela comunhão, aquele interesse de conhecer mais a Deus. Você já começou a se identificar? Você já foi esse tipo de crente que no início você adorava ao Senhor, buscava ao Senhor, e que agora você não faz mais isso? De repente você precisa voltar e resgatar o seu primeiro amor com o Senhor. De repente você pode ser esse tipo de igreja que o Senhor está alertando aqui. E no versículo 5, o Senhor fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e volta, né? O Senhor pede para essa pessoa, essa igreja, né, ver aonde ela parou no caminho, aonde ela estacionou a sua vida com Deus na fé. Qual foi a última vez que a pessoa, por exemplo, foi para uma igreja? Há quantos anos está desviado, digamos assim? Está longe dos caminhos do Senhor. Então o Senhor está convidando, né, essa pessoa que é a igreja, mesmo que a pessoa esteja desviada ou afastada, ela continua sendo a igreja, a escolhida, o escolhido. Amém? Por mais que a pessoa esteja distante, né, dos caminhos do Senhor, mas ele é o escolhido. Foi o Senhor que a escolheu. Então a pessoa tem que se arrepender, parar. E é muito fácil a gente ver na parábola do filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa e ele foi lembrar de casa, sabe aonde? Quando ele estava ali trabalhando com os porcos. Então ele caiu em si e lembrou: eu estava bem melhor na casa de meu pai. Então, com certeza, você que está me assistindo aí, você deve estar falando: eu sou essa pessoa aí que o pastor está falando. Eu estava na igreja um tempo desse e alguns anos não estou mais, estou afastado, e o Senhor está me falando para voltar. O Senhor está falando para você voltar, se arrepender, se consertar com o Senhor. É esse alerta que o Senhor dá aqui no versículo 5. Lembra-te, arrependa-te e volta.
É isso que o Senhor está falando. Então, irmãos, até aqui, talvez você ainda está meio confuso, né? Mas, como eu disse, vai estar aí o vídeo, mensagem aí, para você depois rever de novo. Então, esse aqui é um tipo de crente, um tipo de crente que servia ao Senhor, né? Orava, perseverava, né? Combatia, né, os falsos profetas, falsos mestres, mas por algum motivo esfriou o amor, foi se desviando, foi se afastando e não mais congregando, e o Senhor está advertindo: arrependa-te, lembra-te, volta para o Senhor. Amém? Agora eu acho, né? Creio que você agora entendeu, né? Então, o que mais o Senhor fala aqui? Né, a carta à igreja em Éfeso, né? Espera aí, pulei aqui. É que o vento estava me atrapalhando aqui, irmão. Me achei. Amém. Continuando aqui. O Senhor fala: lembra-te de onde caíste, eu já falei, né? Arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, né? Que o Senhor adverte para essa pessoa voltar a praticar as primeiras obras. E interessante, vamos lá no versículo, onde é o versículo 5, né? Deixa eu ver aqui o versículo 6. Tens, porém, isto, que aborrecesses as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Nicolaítas era um grupo de pessoas na época, né? Bem, irmãos, a gente tem que entender a palavra em Apocalipse. Muitos leem, mas não entendem. Não entendem, sabe por quê? Porque o apóstolo João, ele escreveu esse livro com a figuras de linguagem da época dele. Se você analisar esse livro do Apocalipse, já tem mais de 2000 anos, tem mais de 2000 anos escrito, né? Já foi escrito há mais de 2000 anos. Então João, para interpretar a visão que ele teve, ele teve que falar na linguagem do povo da época. Por isso que a gente tem que estudar a palavra. Por isso que a gente tem que ter um dicionário bíblico, para a gente entender, né? Por exemplo, o que quer dizer esse nicolaítas. Nicolaítas na época era um grupo de pessoas que faziam, né, os crentes da igreja se desviar. Eram falsos mestres que faziam com que o povo que estava na igreja na época se desviasse, abandonasse a igreja. Então é isso, por isso que o Senhor fala aqui, que no versículo 6, né? Tem, porém, isto, que aborreces as obras do nicolaítas, as quais eu também aborreço. Por isso, porque esse grupo de pessoas na época tirava, né, os crentes da igreja com falsas doutrinas e conseguia enganar e influenciar as pessoas a deixarem a comunhão com Deus, enfim. Então é isso que significa o nicolaítas, né, aqui nesse texto, né? Então, o que mais aqui? Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito diz às igrejas. Por isso que o Senhor fala que nós precisamos interpretar a Bíblia espiritualmente. O livro de Apocalipse, juntamente com o livro de Daniel, que também ali tem, né, uma escatologia, né, a gente precisa realmente estudar e interpretar. Eu me lembro quando eu me converti, foi o primeiro livro que eu li, Apocalipse, porque eu tinha grande curiosidade de saber como é que vai ser o final dos tempos, né? Então, com certeza, eu creio que a grande maioria dos crentes, dos cristãos, já leram Apocalipse por curiosidade, né? Por querer saber como é que vai ser. E eu acredito que muitos estão lendo nos dias de hoje, né? Então, irmãos, Apocalipse é um livro assim que tem que ser bem estudado, né? Tem que ser bem interpretado, porque tem muitas figuras de linguagem, né, como a gente fala. Então aqui o Senhor fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então a gente tem que entender o que o Senhor está querendo falar aqui. Então, irmãos, fechando aqui a linha de raciocínio, eu creio que você já identificou que essa igreja aqui, ele é um tipo de pessoa, é um tipo de cristão que servia ao Senhor com todo amor e carinho, com toda a dedicação, sabe? Aquela pessoa
né, que tem todo o cuidado, né, de fazer a obra de Deus, limpar, né, os móveis e tal, né, preparar a palavra, não fazer de qualquer jeito, né, uma pessoa tão dedicada, mas que por algum motivo durante a caminhada essa pessoa se distanciou, se desviou. E é por isso que o Senhor, olha só, irmãos, por isso que o Senhor, Ele está voltando para que nós, os pregadores atuais, preguem a palavra para aquelas pessoas que estão distantes, para que elas ouçam e voltem para o Senhor. Porque foi isso que aconteceu aqui na prática em Apocalipse. João, ele era o apóstolo. O Senhor revelou a ele a palavra. E ele foi direcionando as cartas para as igrejas lá na Ásia, transmitindo a mensagem do Senhor na época, para que aquele que lesse e escutasse, se arrependesse, lembrasse e voltasse para os caminhos do Senhor. Então, irmãos, essa primeira igreja é um tipo de crente que precisa voltar para os caminhos do Senhor, porque ele é um escolhido, é uma escolhida. Amém? E ele no final, para fechar aqui, ele no final, ele fala sobre uma promessa, no versículo 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Sabe aquela árvore da vida? Lá no início, no jardim do Éden, é aquela mesma árvore que o Senhor está falando aqui. Então, você que está me ouvindo agora, que um dia servia ao Senhor, perseverou, orava, jejuava, trabalhava, não dizia não para o Senhor, estava ali, fazia sol, chuva, estava lá fazendo a obra, mas que por algum motivo se desviou, se afastou, está distante do Senhor. Hoje o Senhor está te chamando para retornar, para você voltar ao primeiro amor, voltar a fazer as mesmas obras que no início você fez. Amém? Porque o Senhor, Ele tem misericórdia, Ele dá oportunidade para todos voltarem. Ainda há tempo, estamos vivendo um tempo que ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de se voltar para Deus. Então, essa igreja, esse tipo de crente, esse tipo de pessoa, de cristão, voltando e vencendo, está aqui a promessa. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha só, irmãos, a recompensa, a grande recompensa aos vencedores. Amém? Então, irmãos, eu vou ficar por aqui, tá? Essa é a primeira carta à igreja de Éfeso, que é um tipo de crente, um tipo de cristão que está aí. Pode ser você ou não. De repente eu falei tudo isso aqui, você, mas eu não sou esse tipo de crente, eu nunca me desviei, eu aceitei Jesus e estou aqui. Realmente, então, isso aqui hoje não cabe para você, mas cabe para alguém que está ouvindo essa palavra hoje. Amém? É alguém que um dia servia ao Senhor, se desviou e voltou. Está aí. De repente você está me ouvindo, você aceitou Jesus há 10 anos atrás. Depois de 5 anos você se desviou. E quando foi há 2 anos atrás você retornou. Ou seja, você pode ser essa igreja aqui. Você pode muito bem se identificar com essa carta a essa igreja de Éfeso. Amém? Então é isso, irmãos. Concluindo aqui, né, a palavra de hoje, né, eu já até fiz a conclusão, né? Concluindo aqui a palavra de hoje, pode esperar que vai ter outra palavra, porque são 7 igrejas ou 7 tipos de crente que tem pela frente. Em outras quinta-feira, em outra oportunidade eu vou estar aqui falando, mas hoje vou estar parando por aqui, falando sobre essa primeira carta. Eu quero convidar você a orar junto comigo, porque de repente é hoje o seu dia de voltar para os caminhos do Senhor. De repente você é essa pessoa que está distante,
De repente você é essa pessoa que está há muito tempo afastada. O Senhor, Ele está te chamando, Ele está te convidando a voltar ao primeiro amor. Amém? Então vamos orar. Você que está aí me assistindo, em qualquer lugar desse mundo, né? Porque nós estamos usando uma rede social que pode chegar em qualquer lugar deste mundo. Então você que está me assistindo agora, que quer voltar para o Senhor, você se identificou com essa palavra, é esse o dia, é essa hora para você retornar, porque dias virão piores do que esse que nós estamos vivendo. Não é uma ilusão, irmãos. Eu não estou aqui dando uma palavra para você ficar triste. Ah, pastor, agora sim, agora vai piorar. Não, está na palavra. O Senhor não nos escondeu nada. Está aqui, vai ver. Isso que estamos vivendo hoje é apenas princípios das dores. Vai vir coisas piores. E será o tempo da grande tribulação. E queira o Senhor e nós, para não vivenciar esse tempo, porque será tempos abreviados. Está aqui em Apocalipse, eu não vou falar sobre isso. Eu quero falar de você que está afastado e quer voltar para o Senhor. Essa é a hora, é agora, amém?